Bom, hoje nós vamos estar vendo o que significa Depth Context, tá? Que é essa propriedade aqui das janelas, né? É, cada janela possui um DC, né? Que significa isso aqui, ó, Depth Context. Eu odeio quando esse notebook faz isso. Depth Context, tá? Cada janela possui isso, né? Então essa janela aqui, essa própria janela aqui do bloco de notas, tá? Ela tem, né? Tem a janela pai aqui, né? E ela tem, como todas as janelas possuem, né? A propriedade HWND, né? E possui um DC, né? E possui um DC também, tá? O que seria o DC? O DC é a área aqui da janela onde a gente pode fazer os nossos rabiscos, né? Nossos gráficos, né? Onde você pode pintar, onde você pode desenhar, onde você pode colocar uma imagem, né? Então cada janela possui a sua propriedade depth context, tá? Sua propriedade DC. A gente vai estar verificando aqui no próprio site da Microsoft, tá? A gente vai verificar aqui no site do MSDN como a gente vai ver qual a definição do depth context, né? Definido pela própria Microsoft, né? Tá? Então deixa o meu Chrome abrir aqui. Tá meio lerdo aqui, tá? Então, o Depth Context é a área onde você pode estar desenhando coisas, né? Aqui, por exemplo, na própria janela do Chrome aqui, né? Na própria janela do Chrome aqui, ele tem o seu DC, né? Ele tem a sua área de onde pode ser desenhadas coisas, né? Então, à medida que vai aparecendo as páginas aqui, as coisas aqui, já são coisas que vão sendo desenhadas na tela, né? Tá? Então pode ser essa área branca aqui, né? Ela pode significar essa área branca aqui, ou até mais pra cima aqui, né? Tá? Então a gente vê aqui, né? No site da Microsoft aqui, tá? Deficit Context. E aqui no site da biblioteca aqui da Microsoft. Então a gente vai estar verificando aqui, tá? Ele tem esse sobre aqui, né? A gente pode ver aqui, né? Tá, então ele dá uma definição aqui sobre depth contexts, né? Então ele fala que um dispositivo independente é um que as suas funções, o dispositivo independente é uma das funções chefes da Microsoft, tá? Né? Dispositivos independentes é uma das funções chefes da Microsoft, da Microsoft do Windows, né? Uma das funções chefes do Windows, tá? Aplicativos pode desenhar ou imprimir, né? Pode desenhar ou imprimir na saída de uma variedade de dispositivos. O software que suporta dispositivos independentes está contido em duas dinâmicas, em duas bibliotecas dinâmicas, né? Mensagem chata. Tá? A primeira chama-se GDI DLL, tá? Chama-se GDI DLL. E é referenciada como é referência para para o GDI, né? Que são interfaces de dispositivos gráficos, tá? A segunda é referência para o para o drive de dispositivo. O nome do o nome do segundo depende de qual dispositivo onde o aplicativo desenha, tá? Tá, então
É que a gente tem que saber sobre Apps Context, é que ele representa uma área onde se pode ser desenhada ou, né, onde você pode desenhar ou estar imprimindo na saída de vários dispositivos, né? Sim, porque também a impressora é também um dispositivo, né? Então você também pode estar desenhando na impressora, né? Tá? Então, o objetivo principal do Depth Context é. Deixa eu dar uma pausa aqui nesse vídeo aqui para me responder aqui o que o cara quer. Tá, então, o Depth Context é a área onde se desenha, tá? Certo? Ele tem várias informações aqui, ó, tá? Sobre gráficos, modos de gráficos, né? Objetos, gráficos, né? Tipos de Depth Context, né? As operações que podem ser feitas, tá? Então vamos resumir aqui. O nosso objetivo aqui é como a gente pode implementar isso aqui, né? No mundo hacker, né? Tá? Como a gente pode estar implementando isso aqui, né? Então eu vou estar abrindo aqui a minha linguagem de programação aqui, né? Eu tenho aqui um negócio que já salvo, tá? Para ir demonstrando aqui o funcionamento, tá? Então, é, aqui por exemplo aqui na minha janela Py, né? Eu tenho essa janela Py aqui, Form 1, e aqui tem esse picture aqui, né? Um objeto picture, tá? Esse objeto aqui, ele tem a sua área DC, a sua área de Depth Context, né? Representa toda a área aqui do picture, né? Desse picture aqui, tá? Dessa área aqui, né? Tá? Representa toda a área aqui. No caso da janela Py, geralmente começa daqui de baixo aqui, tá? Geralmente começa abaixo do título aqui, tá? Então vamos estar fazendo algumas operações aqui. A mais simples dela é a gente tá desenhando coisas no Depth Context, né? Eu vou estar demonstrando aqui. Deixa eu pagar algumas coisas aqui que não vão ser usadas agora, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? O que eu vou estar demonstrando aqui? A gente vai desenhar uma elipse aqui direto na propriedade DC do objeto aqui, né? No caso do Visual Basic, ela chama-se isso aqui, ó, HDC, tá? Chama-se isso aqui, HDC. Várias APIs, como essa API Ellipse aqui, ó, né? No parâmetro dela aqui, um dos seus parâmetros aqui, ó, ela pede um HDC aqui, né? Ela não vai pedir o HWND. Muitas APIs pedem o HWND e outras pedem o HDC. Muita gente não sabe o que é o HDC, né? Não sabe o que significa, né? Tá? Óbvio que no caso do Visual Basic aqui é mais fácil, né? Porque ele mostra aqui, né? Ele me dá esse parâmetro de HDC aqui. Mas em outras linguagens eu vou estar mostrando como pegar o HDC de uma determinada janela, tá? Então eu vou estar executando aqui agora, tá? Vou estar executando aqui e vou estar demonstrando aqui, ó, tá? O que ele fez foi isso aqui, né? Desenhou essa elipse aqui, que é esse círculo aqui, ó, tá? Uma cor vermelha. Ele desenhou dentro da área do DC, né? Que é essa área aqui, tá? Que ele vem ter aqui, ó, tá? Ele não vai desenhar do lado de fora aqui, né? Ele não desenha do lado de fora aqui. Por quê? Porque a programação é feita pro DC específico, né? E o DC específico é esse picture aqui, né? Esse picture aqui que eu vou definir como DC específico, tá? Então ele desenhou aqui, né? Então vamos fechar aqui, vamos exemplificar esse aqui. A primeira coisa que a gente faz aqui no caso do Visual Basic, né? Que a gente fez foi esse aqui, ó. Cadê aqui? Deixa eu dar uma pausa no vídeo aqui porque eu tenho que falar com o povo aqui no Skype aqui, eu já retorno aqui. Tá, então voltando aqui, o que ele faz basicamente aqui a primeira coisa que ele faz é criar um pincel, né? Cria-se um pincel, tá? Cria-se um pincel, é, tá ajustado aqui na cor vermelha, né? Depois nós selecionamos o pincel vermelho, né? Selecionamos o pincel vermelho dentro do DC, tá?
Só que essas operações aqui são mais no caso do Visual Basic aqui, né? Tá? Houve uma mudança aqui do Windows 7 para o Windows XP. Houve uma mudança aqui que o pincel que eu crio, eu estou criando um pincel vermelho aqui, tá? No Windows 7, esse pincel vermelho só tem funcionalidade dentro do próprio programa que criou o pincel, né? Então se eu criar o pincel vermelho aqui e tentar aplicar ele numa outra janela, aí acaba que não funciona, né? E no XP funciona, tá? Então eles fizeram essa mudança aqui do Windows XP para o Windows 7. Houve essa mudança, né? Então aqui nós selecionamos o objeto, né? Nós selecionamos a caneta vermelha, né? Tá? E mais abaixo aqui, dentro de um timer, então ele aplica o pincel vermelho no objeto que está sendo desenhado aqui, né? Então a gente está desenhando essa elipse aqui, ó, né? Qualquer outra coisa que eu vá desenhando aqui para baixo aqui, se eu quiser desenhar mais elipse, ele já está selecionado o pincel vermelho, né? Então ele vai desenhando em vermelho, a não ser como mude a cor do pincel, tá? A não ser como mude a cor do pincel. Se quiser mudar a cor do pincel aqui para outra cor, né? Tá? Então o que ele fez aqui dentro do DC, eu vou estar demonstrando de novo aqui, foi isso aí, tá? Tá? E lembrando que ele só desenha dentro do DC que foi selecionado, tá? Então o DC que foi selecionado foi esse picture aqui, né? Se eu quisesse colocar esse form aqui, poderia ser colocado, né? Poderia, né? Posso trocar aqui, tá? O form, cadê aqui? Eu posso trocar esse picture 1 aqui por form 1, né? Pelo form 1. Form 1 aqui também, tá? Que aqui eu tô trocando a caneta aqui eu tô trocando a cor do pincel do form 1, né? Tá? Lembrando que essa operação aqui é essa operação aqui de create pin, né? Então a pen aqui vai ser o pincel, né, que vai ser usado, tá? Esse select object aqui, ó, tá? Ele vai selecionar o objeto que eu tô querendo, né? Que no caso aqui é o pen, né? Então o pen aqui que foi dado com o pen, né? O pen aqui ele já sabe que é uma caneta, que é um pincel, né? Então ele vai pegar o pincel atual e vai ser trocado pelo novo pincel aqui, né? Então a gente usa esse select object aqui quando a gente quer fazer a troca né, da ferramenta que tem que ser usada, né? Tá? E esse delete object aqui, tá? Ele é recomendado ser feito, né? Tá? Ele vai deletar o pincel antigo, tá? Então esse select object aqui, além de ele estar criando um novo pincel, tá? Além de ele estar criando um novo pincel, ele vai retornar um identificador aqui do pincel antigo, tá? Aí esse delete object aqui fica com a função de apagar o pincel antigo, tá? Então a nossa elipse aqui, temos a nossa elipse aqui, né? Programada para o HDC do Form 1, tá? Então vamos mandar rodar aqui, ó, tá? Sim, faltou uma coisa aqui, que já vou explicar aqui. Deixa eu dar o auto redraw aqui. É que eu tenho que colocar o auto redraw aqui dele como ah tá, ele tá como true já. Eu vou colocar ele como false aqui, tá? Já vou explicar o que significa esse auto redraw aqui, que é outra coisa que muita gente tem dúvida, principalmente quem programa no Visual Basic, né? Tá, então voltando aqui, faltou eu colocar o refresh aqui, tá? Então pera aí. Refresh não, faltou eu colocar aqui como false, tá? Então ele já tá, auto redraw false. Então vamos mandar executar aqui, tá? Então agora, né, ele desenhou o círculo no DC do Form 1, tá? Esse picture aqui aí não faz parte do DC, do Depth Context do Form 1, né? Porque esse picture aqui ele é um outro objeto, tá? Ele tem um DC separado, né? Tá? Ele tem um DC, ele tem um Depth Context separado, tá? Então ele desenhou o círculo na área do DC aqui, né? Então ele desenhou, né? Ele desenhou aqui dentro do Form 1 aqui, tá? Então ele desenha apenas dentro do DC do Form 1. Ele não desenha do lado de fora aqui, né? Ele não desenha pra cá, né? E nem desenha dentro de um outro objeto, né? Tá?
Então o DC ele significa isso, significa área gráfica onde se desenha coisas, tá? A gente vai ver aqui no Visual Basic aqui outras linguagens de programação como Delphi, deve ter também, né? Deve ter uma propriedade do objeto aqui chamada AutoRedraw. Então aqui no Visual Basic nós temos aqui as propriedades de AutoRedraw, né? Que é pertencente à própria linguagem de programação aqui. Então tem algumas diferenças aqui entre o AutoRedraw false e o AutoRedraw true, né? No false, quando ele está false aqui, ele vai funcionar da seguinte forma, cada componente aqui. A primeira coisa que acontece é o evento chamado point, que dispara, né? Vamos colocar aqui do form 1 aqui. Esse evento que é chamado paint, esse evento aqui, tá? Que no mundo das APIs, da API Windows 32, ele chama-se WM Paint, né? Chama isso aqui, WM Paint. No Visual Basic o evento dele é esse aqui, Paint aqui, né? Mas no mundo das mensagens da Win32, ele se chama isso aqui. E pode ser verificado aqui, né? No próprio site aqui da Microsoft, né? Você pode estar pesquisando aqui pelo WM Paint, tá? Ele vai me retornar aqui, que é essa mensagem aqui, tá? É essa mensagem aqui, né? Então nós podemos clicar e visualizar, verificar o que o Windows fala sobre ela, né? Obviamente no site aqui da Microsoft de bibliotecas, né? Eles falam sobre qualquer coisa que a gente pergunte, né? Sobre essa APIs, né? Então aqui ele fala aqui, ó, a mensagem WM Paint é enviada quando o sistema ou outro aplicativo é, pede o requerimento de pintura de uma parte, né? De uma parte da janela do aplicativo. A mensagem é enviada quando o update window ou redraw window, quando a função, né? Quando a função update ou redraw window é chamada ou por dispatch message, tá? Sim, então esse WMP significa que ele é enviado quando o seu programa lá precisa atualizar uma parte da tela, né? Uma parte da parte gráfica da tela, né? Tá? Então, esse WM Paint ele dispara, né? Então, por exemplo, se alguma coisa tiver que aparecer por cima dessa tela aqui, por exemplo, né? Se eu abro, por exemplo, aqui esse bloco de notas aqui, tá? Então, o pente dele aqui já dispara, tá? Ele já dispara o evento de pente aqui, né? E vou estar demonstrando isso aqui com o sistema com o programa de espionagem aqui do próprio Visual Basic, tá? Programa de espionagem de eventos, né? Que se fala, né? Tá? Esse programinha aqui, tá? Vai permitir a gente ver isso. É... esse programa aqui, tá? Então eu vou estar usando aqui, tá? Vou selecionar especificamente aqui, pera aí, aqui, tá? Aqui pra cima. Pera aí que o dedo prendeu aqui. Então vamos selecionar aqui, né? Vamos OK. É... mensagens. Cadê aqui o nosso óculos aqui? Não quer ir. Tá, tudo bem. Então vamos fazer assim. Mensagens. Selecionamos aqui. Aqui. E selecionamos a mensagem que a gente quer que ele mostre aqui pra nós. Tá? Ele pode mostrar todas as mensagens, né? Do sistema aqui, né? Mas eu só quero demonstrar uma aqui, que é essa print aqui, tá? Então vou selecionar ela aqui, ó.
essa WM Paint aqui, tá? Eu vou colocar só para o programa mostrar quando o evento Paint é enviado para a janela aqui, quando o sistema envia, quando o próprio Windows envia para ela aqui, tá? Então, ó, eu vou clicar aqui, tá? Tá, não, não pode ser no Docx não ficar ruim de mexer. Tem que ser um outro lugar aqui. Tem que ser outra janela aqui. Vamos botar aqui aqui. Nessa tela aqui do Paintbrush aqui, tá? Certo. Então, se eu não me engano, se eu redimensionar o tamanho dela aqui, não mostrou não, pera aí. Tô fazendo errado aqui. Mensagens aqui, acho que eu coloquei alguma coisa errada. Eu vou mostrar todas aqui. Vou dar um stop agora. Certo. A mensagem Paint, ela apareceu aqui, né? Tá? Ela aparece aqui, né? Além das outras mensagens, né? Mas eu quero que ele me mostre aqui só o Paint aqui. Eu não quero que ele mostre as outras. Tá? Pra mim tá demonstrando aqui o funcionamento. Então vamos vir aqui de novo aqui. Limpar todas aqui e selecionar só ela. Tá, vamos ver aqui. Quando selecionar só ela não funciona. É o trem. Tá, tudo bem. Tá. Quando seleciono só ela não vai, tá? Mas ela existe. Tá, vamos colocar tudo aqui de novo. Não tá indo nela, né? Ou tá no lugar errado. Aqui. Tá, o evento cliente ele é disparado aqui. Tá, deixa eu fechar aqui. Tá, o pente ele é disparado aqui. Então eu vou colocar aqui um MSG Box aqui, né? Então a gente vê que ele foi disparado aqui, tá? Ele foi disparado do evento Paint aqui, tá? Que significa que ele precisa de uma atualização na tela, né? Ele precisa de uma atualização na imagem, tá? Então é por isso que ele dispara esse Paint aqui. No Visual Basic aqui, esse Paint só dispara quando o Auto Redraw está marcado como false, né? Se ele tiver marcado como true, se tiver marcado aqui como true aqui, ó, né, o Auto Redraw aqui como true, nada acontece, né? Esse evento que ele não dispara, tá? Esse evento que ele não dispara, tá? Ele é porque ele não precisa da atualização da imagem, ela é feita automática, né? Essa troca ela é feita automática, tá? Sim, aí tem uma outra diferença aqui também, né? Tá? Do Auto Redraw também vai ter uma outra diferença aqui. Vamos analisar aqui no Pix. Quando aqui está marcado como false, né? E todas aí é uma propriedade de todas as janelas do Windows, né? Tanto aqui do bloco de notas como do Chrome aqui ou de qualquer outro aplicativo, né? O Skype aqui mesmo, né?
tá? O Skype ou qualquer outro aplicativo que tiver aberto, né? Todas as suas propriedades de desenho de desenho para se desenhar no DC, elas estão marcadas como isso aqui, como false, né? Só que elas não têm as propriedades auto-redraw, essa propriedade ela não existe. Isso aqui não é uma propriedade padrão das janelas, né? É uma propriedade do Visual Basic, né? Que ele utiliza internamente para fazer de como ele vai desenhar na tela, né? Tá? Mas não é uma propriedade do Windows, né? Tá? Então quando esse auto redraw aqui está marcado como false, né? O seu aplicativo vai desenhar diretamente na memória de vídeo, tá? Ele vai desenhar diretamente na memória de vídeo. E quando ele está marcado como true, aqui picture, tá? Então como false. E quando ele estiver marcado como true aqui, ó, tá? Ele vai estar desenhando na do back buffer, tá? Ele vai estar desenhando aqui ó, no back buffer, tá? Vai estar desenhando no back buffer. E depois que ele desenhar no back buffer, é aí que a gente pode pedir para ele transferir para a memória de vídeo, tá? Esse back buffer aqui, ele tem muitas vantagens, tá? Ele tem um número de vantagens enorme, tá? Por padrão, essas janelas aqui do Windows, a programação delas não envolve back buffer, né? Quando você vai desenhar utilizando as APIs do Windows para se desenhar na tela, como essa API aqui, GDI por exemplo, como essa API Ellipse aqui, ó, tá? Que é uma das APIs GDI, né? Ela tá nessa biblioteca aqui, né? Essa função Ellipse aqui, ó, ela faz parte da biblioteca GDI 32, tá? Então essas funções da GDI 32, tá? Elas têm por padrão desenhar diretamente no DC, tá? Elas desenham diretamente no DC, tá? Elas desenham diretamente no DC. Só que quando tá com auto redraw true, né? Quando tá com auto redraw true, então o Visual Basic ele acaba criando um outro DC por trás disso aqui, né? Que é aí que vai ser chamado de back buffer, um DC na memória, né? Tá? Ele vai desenhar um depth context na memória, né? Ele vai criar lá, tá? E depois que ele cria, é depois que ele vai mostrar para nós aqui, tá? Então quando tá com auto redraw true, cada objeto desse aqui, tá? Deixa eu estar executando aqui para poder demonstrar aqui, tá? Cada componente desse aqui, além dele ter essa área gráfica aqui que é exibida na tela, ele também tem uma área gráfica que está na memória, tá? Que está na memória, tá? E tudo aqui que está sendo desenhado lá, tá? Está sendo desenhado lá. Depois que o Visual Basic traz para cá, para frente, né? Então, por exemplo, aqui, se eu deixar esse picture aqui como false, né? Como false, tá? E eu vou programar lá para mostrar lá. É, aqui. Ele tá no Form 1 aqui, né? Vamos mudar pro Form 1. Deixa eu apagar esse picture aqui para não confundir, tá? Deixa só esse botão de comando aqui. Isso, deixa ele aqui, tá? Vamos estar dizendo aqui no Form. Então vamos colocar ele aqui como Auto Redraw False aqui. O que significa que tudo que está sendo desenhado diretamente no próprio objeto aqui, tá? E obviamente na própria memória de vídeo, né? Está sendo transferido diretamente para a memória de vídeo, tá? Então vamos estar executando aqui. Ele desenhou o círculo aqui, tá? Esse círculo aqui foi desenhado diretamente na memória de vídeo, tá? Diretamente na memória de vídeo. E quando a gente coloca como auto redraw true, né? Auto redraw true agora, né? Como true, ele vai desenhar diretamente na memória de rascunho, vamos dizer assim, né? Ele vai desenhar aqui no back buffer, tá? Vai desenhar no back buffer, tá? Que é uma memória de rascunho, né? Vamos falar assim, ele vai desenhar tudo ali como rascunho, tá? Então a gente vai estar executando aqui e clica aqui, ó, a gente viu que não apareceu nada, né? Por que não apareceu nada? Porque foi direto para lá, foi direto para a memória de fundo, né? Tá? Foi direto para lá, para a memória de fundo. Só que eu não programei para ele depois transferir para cá, né? O que pode ser feito, né?
depois que for desenhado lá, aí ele transfere para cá, para a memória de vídeo. No Visual Basic isso é feito a gente fazendo assim, ó. Form1 ponto refresh, como Form1 refresh. Esse aqui é o suficiente, esse refresh que vai fazer a troca, né, do que foi desenhado na memória de fundo, no back buffer para memória de vídeo, tá? E outras linguagens de programação, de jogos principalmente, né, ele vai ter uma função chamada flip, né? Ele vai ter essa função chamada flip, que vai fazer a mesma coisa desse refresh aqui, ó, né? Vai trazer o que está no back buffer para a memória de vídeo, né, para frente, tá? Então a gente dando esse form1 refresh aqui, ó, né? A gente mandando executar, ó, agora ele traz para frente, né? Tá? Agora ele trouxe para frente. É... Tá? Então, quando essa elipse está sendo desenhada aqui, quando a elipse está sendo desenhada aqui no nosso form1, né? Obviamente vai passar do HDC dele, né? Que tem que ser passado no HDC, tá? Então, quando ela é desenhada no form1, primeiramente ela traz para memória, para HDC de rascunho, né? E depois que traz para o nosso form1, né? Que é a memória de vídeo, usando esse refresh aqui, tá? Sim, aí você pergunta qual é o melhor para ser usado, né? Usar ele como auto redraw false ou como auto redraw true, né? Com o auto redraw false ele é mais rápido, ele funciona mais rápido porque ele desenha diretamente na memória de vídeo, né? Tá? Eu não coloquei uma coisa aqui para a gente comparar as velocidades, né? Mas no false, deixa eu tirar tem que tirar esse form 1 refresh aqui, senão ele tá. Quando você está usando ele como falso, você não precisa usar esse form 1 refresh aqui, porque senão ele vai estar apagando a imagem lá, tá? Então, como está como falso, você não precisa usar o refresh aqui. Ele desenha diretamente na memória de vídeo aqui. Isso aqui é mais rápido, tá? É mais rápido. Mas em compensação, ele vai dar alguns efeitos colaterais, né? O principal efeito colateral é o efeito de flick. É o efeito de flick, que significa que a imagem vai estar piscando aqui, tá? A imagem vai estar piscando aqui. Ele não está piscando agora aqui, né? Mesmo ele estando dentro de um time aqui, porque ele só está desenhando ele está desenhando o próprio círculo, né? Mas o efeito de flick, ele acontece quando você está desenhando uma coisa e uma outra coisa por cima disso aqui, né? Tá? Então ele fica dando efeito de flick, tá? Ele vai dar um efeito de flick, tá? E com o auto redraw true, tá? Com o auto redraw true aqui, ele desenha tudo que ele tem que desenhar na memória de fundo, né? Na memória de back buffer, vai desenhar tudo que tiver lá e só depois que ele terminar que ele vai trazer para cá, para memória de vídeo, né? Então isso evita o efeito de flick, né? Não vai estar aparecendo uma imagem piscando, né? Tá? Ou se aparecer uma imagem piscando, aí já é algo próprio do próprio jogo, do próprio sistema, tá? Mas não é um flick, tá? A gente pode estar desenhando em outros locais, além né? Além daqui, que é criado pelo próprio Visual Basic aqui, a gente pode, né? A gente pode desenhar aqui no bloco de notas, tá? A gente pode desenhar aqui né? Aqui na janela aqui do, do Chrome aqui, né? Tá? A gente pode estar desenhando em qualquer área, tá? Em qualquer área de qualquer área gráfica, tá? Só que isso vai ficar para a próxima aula, tá? Porque o objetivo aqui dessa aqui é só a gente estar demonstrando o que significa o HDC, tá? Sim, e aí você está perguntando aqui no caso do Visual Basic aqui, ele já tem as propriedades aqui automáticas aqui de HDC, né? Então você dá o form1, que é o objeto existente, né? Aperta o pontinho e já aparece aqui para nós, né? O HDC aqui prontinho para nós passarmos como parâmetro aqui, né? Mas e se você tiver numa linguagem que não permite isso, né?
Se você estiver num C+, ou numa outra linguagem que não tenha diretamente aqui as propriedades de HDC, né? Então você vai usar uma API que é chamada de getDC, tá? Essa API aqui, getDC, tá? Ela vai receber como parâmetro o HWND da janela que você quer usar, tá? Então se eu quiser fazer isso aqui na área aqui do Chrome aqui, ó, tá? Que é uma outra janela, a gente tem que pegar o HWND do Chrome, né? Do Chrome, obviamente que o Visual Basic e todas as linguagens, né? Elas não têm nativamente ela não tem uma função que pega o HWND de outro lugar, né? Tá? Então para você pegar o HWND daqui, você tem que fazer uma função de enumeração de janelas, né? Tá? Que é essa função parecida com essa aqui, ó. Fazer uma função parecida com esse aqui, tá? Que me enumerou todas as janelas que existem no sistema, tá? Todas as janelas, né? Esse programa aqui, obviamente, ele pode pegar o HWND de uma janela específica, né? Vindo por aqui, tá? Então vem aqui, ó, e seleciono aqui, né? Então ele me dá esse HWND aqui, esse handle aqui, tá? Que é o handle da janela, tá? O H, ou chamado de HWND, tá? Então nós vamos estar copiando ele aqui, né? Vamos estar copiando ele aqui e passando como parâmetro aqui. Lembrando que ele lá é mostrado como hexadecimal, né? Então no Visual Basic eu tenho que colocar esse H aqui na frente, né? Tá? Certo. Então botamos esse H na frente aqui e virou um número hexadecimal, tá? Lembrando que como isso aqui é um handle, é um HWND, isso aqui não é a identificação do DC, é a identificação da HWND, tá? Que é obrigatório, que a gente precisa do HWND para estar usando aqui no getDC. Então esse getDC vai pegar o DC, ou ele vai pegar o DC, né, dessa janela aqui, né, que representa essa área aqui do Chrome, tá? Você pode colocar sem o getDC, você pode colocar assim, ó, dessa forma aqui, ó. Não pode, né? Você não pode colocar assim, né? Porque as propriedades de elipse aqui, ela pede um DC, né? Do parâmetro, tá? Ela pede um DC e isso aqui não é um DC, isso aqui é o HWND, tá? Então você usa o getDC para pegar o DC disso aqui, tá? Certo? Então pegamos aqui o DC, né? Vamos ver se a gente consegue usar isso aqui para pegar para poder mudar também o pincel, né? Aqui no Select Object aqui também é a mesma coisa, né? No parâmetro dele que ele também pede um DC, tá? Ele também pede um DC, né? Então vamos usar aqui o getDC da janela, tá? E vamos executar aqui pra gente ver, tá? Eu dei o comando aqui, né? Então ele desenhou aqui, ó, dentro do Chrome, tá? Ele desenhou isso aqui, né? Deixa eu colocar menor aqui, ó, tá? A gente vê que ele desenhou aqui dentro aqui, ele desenha exatamente dentro da área da área especificada, né? Um DC especificado. A gente viu que ele não desenhou vermelho, né? Ele não desenhou um círculo vermelho. Ele desenhou um círculo branco, tá? Ele desenhou um círculo branco. Aí é aquela questão que eu falei lá, né? Que eu falei agora há pouco, né? Houve uma mudança aqui do Windows XP pro Windows 7, né? Que deve estar relacionada ao compartilhamento de algumas coisas, né? Então esse pincel aqui, né, que está sendo criado aqui pelo Visual Basic, né, ele acaba que não é aplicado aqui num outro aplicativo, né, tá? Então esse pincel acabou que não funcionou aqui não funcionou aqui no Chrome aqui, tá? O pincel, né, mas a elipse funcionou, né? A elipse foi desenhada aqui, tá? Embora foi desenhada branca aqui, mas ela funcionou, né? Tá? Ela funcionou para nós aqui,
É... Então, como a gente pode ver, ó, a gente mexe aqui o Chrome, né? Como ele está dentro de um time aqui, a nossa função de desenho da elipse está dentro do time aqui, né? E aí ele tá desenhando constantemente a elipse, né? Agora ele travou, né? Mas ele está desenhando lá. Deixa eu minimizar aqui. Tá? Então ele tá desenhando lá. Tá? Ele desenha dentro da área do Chrome aqui, né? Agora a gente viu que ele travou aqui, né? Ele deu um travamento aqui. Então vamos ter que fechar, infelizmente vamos ter que fechar o Visual Basic e abrir ele novamente aqui, tá? Porque o Windows 7 ele teve essa mudança aqui com esse Select Object aqui, né? Tá, então deixa eu fechar aqui. Então a aula foi sobre DC, né? Pra gente aprender sobre DC, tá? O que a gente tem que saber por padrão sobre o DC, que o DC significa a área gráfica aqui, tá? Significa essa área gráfica aqui, tá? Significa essa área gráfica aqui, tá? Aí você pode ter a opção de você desenhar diretamente nela, né? Desenhar diretamente na área gráfica, né? Ou desenhar na memória de fundo para depois passar para frente, né? Depois passar para frente, tá? No Visual Basic ele tem isso aí internamente dos seus objetos, né? Mas para você trabalhar com outro, pra você trabalhar aqui com outra janela, com uma janela de um outro local, então ele não usa mais a memória de fundo, né? Tá? O programa travou aqui, eu vou ter que fechar ele pelo Ctrl Alt Del. Deixa eu ver se ele volta aqui. Provavelmente ele não vai voltar não, então eu vou ter que. Se eu consigo fechar ele por aqui. Eu vou ter que fechar ele pelo Ctrl Alt Del aqui. Provavelmente ele travou na hora que a janela perdeu o foco lá. Que a janela do Chrome perdeu e o programa continuou tentando desenhar na memória de vídeo, né? Então vamos fechar aqui.